Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Então, nós estamos iniciando a última palestra do nosso encontro fraterno de número 4.928, que tem como tema central: Eis que o semeador saiu a semear. Hoje nós estamos no modelo híbrido. Nós temos a presença da nossa presidente da Associação Espírita, doutora Adolfo Bezerra de Menezes, a senhora Maria Xavier, e temos o doutor Sérgio Tíssimo, que fará o tema desta manhã. Então, inicialmente, vou passando a palavra para a Maria, que fará a prece inicial dessa nossa manhã. Maria, bom dia, doutor Sérgio, agora é contigo. Bom dia, Romi, bom dia, doutor Sérgio, bom dia a todos vocês que nos ouvem. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, encerrando o nosso encontro com a última palestra e dando sequência a uma palestra anterior que o doutor Sérgio já fez para nós aí na Casa de Meimei. Então, nós pedimos a Deus que nos abençoe, que abençoe o nosso palestrante, que abençoe todos vocês que nos assistem, todos vocês que estão aí no salão. Hoje eu não pude estar aí com vocês, mas recebam todos o nosso abraço. Então, rogando ao Pai que nos envolva em suas bênçãos de luz, que Alta de Souza esteja conosco em mais essa tarefa, que Dr. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, possa também receber o nosso abraço, a nossa gratidão, por nos dar toda a cobertura de que necessitamos. Então, doutor Sérgio, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe nessa manhã de sol aqui em São Paulo também. Então, vamos lá. Então, vamos trazendo agora o doutor Sérgio, que ele seja sempre feliz como ele é. Bom dia, doutor Sérgio. Agora é o senhor que vai estar conosco aí dando sequência a esse tema tão importante, que é as consequências espirituais do aborto. Seja muito bem-vindo novamente à nossa casa. Muita paz e muita luz. Muito bom dia a todos. Agradeço a todos vocês por esta oportunidade de estarmos num domingo juntos e examinando mais um tema que tem tanto a ver com a vida, com a humanidade e com as questões espirituais. Então, eu sou o Sérgio, eu sou médico, estou aqui falando com vocês do Rio de Janeiro, agradecendo imensamente esta oportunidade, amigos queridos, que mais uma vez nos encontramos para, a partir desta ocasião, trabalharmos este tema tão delicado, que é o tema do aborto. Especialmente, claro, do aborto induzido, do aborto provocado. Eu queria agradecer aos espíritos que estão sempre com vocês, que estão conosco, que nos ajudam para que nós possamos semear e, ao mesmo tempo, aproveitarmos da semeadura numa colheita sempre proveitosa, porque tudo aquilo que diz respeito à doutrina espírita é de grande valia para qualquer um de nós. E por uma coisa curiosa que eu me recordo agora, hoje é 28, amanhã 29 de agosto. E 29 de agosto nós comemoramos, vamos dizer assim, o aniversário de Dr. Bezerra, não é? Então, fazendo uma continha, nós estaremos amanhã, uma vez mais, lembrando de todo o seu amor, de todo o seu carinho, a sua dedicação a todos nós. Estaríamos, então, ele completando 191 anos de nascimento, lá no Ceará. Então, vamos abraçá-lo e agradecê-lo mais uma vez. Então, meus amigos, nós gostaríamos de retomar este tema, porque nós já vimos que
o Espiritismo tem muito a somar para que nós, na humanidade, lembrando que nós somos uma humanidade ainda muito imperfeita, por isso este tema é um tema para nós, não é? Então, uma humanidade de expiações e provas, como é o caso desta que nós participamos, porque vivemos na Terra há muitos milênios, na verdade, o tema de hoje faz parte dos desafios, porque quando uma humanidade é mais atrasada, é porque ela desconhece, ela ignora princípios fundamentais relacionados à importância da vida humana. Então, se nós pensarmos com um certo carinho e compreensão, nós entendemos que a história da humanidade ela está repleta de situações altamente preocupantes. Então, por exemplo, ao longo dos últimos milênios, quantas guerras nós tivemos? Nós hoje, no domingo 28, estamos aqui conversando, trabalhando um tema importante para nós e temos inúmeras guerras acontecendo por causa, vamos dizer, das imperfeições humanas, das inclinações más e de tudo que se refira a espíritos que são boa parte dos que vivem na Terra, que desconhecem as coisas mais elementares, mais fundamentais, no sentido do progresso da humanidade, das conquistas morais que nós temos que alcançar e o quanto antes, ou poderíamos dizer mais cedo ou mais tarde. Então, nós temos a guerra na Ucrânia, nós temos a guerra civil na Síria, e se nós vamos para a África e alguns lugares da própria América Latina, nós encontramos dramas muito sérios envolvendo a violência de caráter coletivo, e no Brasil também, em regiões de comunidades que vivem aspectos muito tristes ainda entre nós. Além da questão da guerra, nós temos o suicídio. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos 680 mil suicídios no mundo do 1º de janeiro até hoje. Isto é uma verdadeira calamidade, porque a imensa maioria dos que interrompem as suas vidas desse modo, a imensa maioria desconhece sobre a imortalidade, sobre lei de causa e efeito, sobre as consequências físicas e morais do gesto de interromper a reencarnação. Por quê? Porque o conhecimento espírita, infelizmente, apesar do empenho de tantos missionários e pioneiros, ainda é um conhecimento de muito poucos ao redor do mundo. Se você usar a palavra espiritismo, Allan Kardec, mediunidade, em países distantes, por exemplo, do Brasil, pouquíssimos conhecem e logo vão perguntar: o que é isto? Quem é Allan Kardec? Se você falar no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém conhece. E esse é um aspecto importante. Então, nós estávamos nos lembrando com vocês o drama, que é um drama pessoal, familiar, um drama de comunidades, de cidades, de países, que são as guerras e conflitos armados
que o mundo vem acompanhando, né, ao longo das eras. Por outro lado, o suicídio também nos acompanha. Os grandes filósofos, médicos, pioneiros também examinaram este problema, porque o suicídio ele está muito vinculado aos transtornos mentais aparentes e aos transtornos mentais inaparentes, e que, portanto, muitas vezes, o prejuízo se deu em pessoas, com pessoas que não tiveram oportunidade de terem um diagnóstico do seu problema mental, e não havendo diagnóstico, não se inicia o tratamento, seja de um distúrbio de ansiedade generalizado, seja de uma depressão moderada a grave com ideação suicida. Então, meus amigos, por outro lado, se nós vamos examinar pela psiquiatria moderna, pelas estatísticas, nós vamos ver o quanto nós temos de doentes mentais no mundo inteiro. Seja qual for o país. Só para vocês terem uma ideia, depressão é problema de saúde pública em todos os países do mundo. E no Brasil, obviamente. Aliás, tanto os aspectos gerais das doenças mentais, como algumas em especial, e a questão do suicídio também, tudo isto como que dobrou estatisticamente durante o período da pandemia. Nós estamos, é claro, numa situação um pouco melhor, mas ainda assim no Brasil morrem 200 de pessoas por dia pela Covid-19. Então ainda temos que cuidar das vacinas, da proteção razoável, dependendo do ambiente de trabalho ou de lazer, mas ainda estamos, do ponto de vista de saúde pública, com algumas preocupações. Então, para vocês terem uma outra ideia, o câncer. O câncer é uma patologia, uma doença, seja qual for o órgão acometido, que nós temos como um grave problema mundial há muito tempo. E, como vocês têm ideia, a oncologia moderna, ela vem crescendo no sentido de qualidade dessa ciência que procura amenizar o sofrimento dos doentes oncológicos. Mas, apesar de todo o avanço dessa oncologia, que é a especialidade que cuida dos pacientes com câncer, o número de casos só aumenta. E vocês acham que nós já sabemos as origens do câncer? Nós temos muitas noções a respeito, como temos muitas noções a respeito do diabetes mellitus, da hipertensão arterial sistêmica e da doença coronariana, que é a doença que mais mata no planeta Terra. Mas nós não sabemos ainda exatamente como que tudo isto surge, as verdadeiras origens, as origens profundas, essenciais, nós não conhecemos. Então, quando eu procuro recapitular estes aspectos que são da nossa humanidade e há tanto tempo, lembrando com isto de que mundo é este. Nós vamos recordando o quanto nós somos um mundo atrasado, um mundo eivado de imperfeições. E estas questões lembradas hoje, num dia que nós deveríamos prestar atenção ou examinarmos mais de perto a questão do aborto induzido, tudo isto se relaciona. E o aborto induzido é um gravíssimo problema da nossa humanidade.
e que também denota a dimensão, como aqueles outros lembrados há pouco, das nossas fraquezas, da nossa ignorância, das nossas imperfeições. Então, para que nós possamos, como que, combatermos um determinado mal, nós precisamos estudá-lo bem. Nós precisamos buscar as origens, mas também, como no nosso título, as consequências dos abortos provocados. Como também as origens e as consequências do câncer, daquelas doenças citadas, porque são das mais importantes na Terra atualmente, tanto quanto a questão do suicídio e a questão das guerras que nos acompanham desde que a humanidade existe. Para vocês terem uma ideia, eu talvez já tenha comentado antes, nós temos 5.500 anos, 5 milênios e meio, aproximadamente, de história escrita, registrada da nossa humanidade. Claro que a história da humanidade ela é muito mais longa, muito mais. Estamos falando de centenas de milhares de anos, mas de história anotada, conhecida nos cursos de história na universidade, são menos de 6.000 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. Portanto, nunca tivemos 100 anos sem conflitos da maior gravidade, como que contemplando regiões, países, continentes e às vezes até com repercussões para o mundo inteiro. Por exemplo, a questão da guerra da Ucrânia hoje, algo inimaginável. Nós nunca iríamos pensar há 1 ou 2 anos atrás que nós veríamos isso em pleno século XXI, no ano de 2022. Dezenas de milhares de mortos, prejuízos econômicos relacionados à miséria, à fome, à desnutrição, no mundo inteiro, por causa das consequências de um processo que envolve o continente europeu e, por assim dizer, com desdobramentos para o mundo todo. Então, todo este conjunto, meus amigos, mostra para nós sobre quem somos. O planeta Terra, não é? Procurando o seu progresso, a sua redenção, a sua regeneração a partir dos esforços individuais. Outra reflexão importante é a questão da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de responsabilidade pessoal. O que isso significa? Que todos estes grandes aspectos profundamente dolorosos, acometendo milhares ou milhões de pessoas que são iguais a nós. Possivelmente, já que nós estudamos a questão da reencarnação como lei, como ideia filosófica, como elemento essencial para o entendimento da vida, relacionado, o tema, claro, à imortalidade da alma, nós estamos recordando que hoje nós estamos no Brasil, vivendo as vicissitudes aqui das últimas décadas, mas possivelmente nós todos já estivemos vivendo todos esses conflitos. Já adoecemos inúmeras vezes, já estivemos em cenários
de guerra, de conflitos armados, já talvez os tenhamos protagonizado, e agora estamos numa outra nova oportunidade dentro de um processo pessoal de responsabilidade intransferível, procurando o aperfeiçoamento, procurando as virtudes espirituais e abandonando progressivamente, com um esforço muito grande para tal, os vícios morais que nos têm levado a tudo que mais tem causado sofrimento para os seres humanos e para a nossa querida humanidade, que em verdade é uma imensa família com 20 bilhões de seres humanos, como está no livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo Grande Educandário, quando ele assim comenta. De tal maneira que hoje somos 8 bilhões de encarnados, aproximadamente somos ou temos 12 bilhões de desencarnados. E se nós temos pessoas sofrendo imensamente no plano físico, não pensem que a desencarnação humana, ela significa uma melhora, uma cura, um processo de obtenção imediata de conforto moral e de elementos de felicidade na vida do além-túmulo. Pelo contrário, lá nós temos guerras, conflitos, lá nós temos hospitais e doentes por todo lado. Lá estão, nos vales escuros, como a dona Ivone, no livro Memórias de um Suicida, do autor Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco, nos falava na obra para que nós soubéssemos das consequências espirituais deste drama de um valor imenso que é o conjunto das consequências para cada um que comete suicídio. E é no mesmo mundo espiritual, perdão, tanto quanto no plano físico, que nós vamos podendo examinar as consequências dos abortos provocados, induzidos. Só para vocês terem uma ideia, eu havia comentado 680 mil casos de suicídio no planeta este ano. Mas se eu vou para o nosso tema de hoje, de volta, que é o aborto induzido, nós temos numa estatística colhida hoje cedo, nós temos 38 milhões de casos do 1º de janeiro até hoje. Nós temos 4.800 abortos induzidos por hora este ano. E aí, meus amigos, a grande maioria talvez pense que o embrião, o feto, no útero materno é apenas uma estrutura biológica, uma estrutura material desprovida de vida. E é exatamente o ponto central da nossa ignorância mundial, universal no planeta Terra, a respeito de quando que começa a vida. E ainda há muitos que pensam que a vida que possa existir intrauterina é apenas uma vida biológica, como se ali não houvesse uma pessoa, um ser humano, um espírito, uma alma. Então, reparem, se a imensa maioria acredita que as coisas são assim,
isso ajuda a que tenhamos todos esses prejuízos que se multiplicam como que ao infinito, causando prejuízos para toda a comunidade da Terra, para todas as famílias e, claro, para aqueles que protagonizam estes aspectos. Meus amigos, a nossa situação de humanidade, ela é ainda de uma preocupação em relação aos espíritos mais adiantados, mais conscientes, que vocês não podem imaginar, porque estes espíritos, e mesmo encarnados, espíritas de um modo geral, que já conhecem as consequências de todos esses dramas, não é? Tudo isto gera sofrimento e preocupação. E a ideia qual é? Nós somos muito poucos no grande cenário, por isso o problema é gigantesco. E quanto maior ele é, quanto mais grave ele se mantém, isto vai gerando como que toda uma psicosfera escura, triste, de doença, de opressão, de aprisionamento moral, porque as pessoas podem estar desencarnadas, mas onde elas estão? As pessoas ligadas a esse conjunto de fatos tão lamentáveis podem estar encarnadas, mas quando dormem, estão no mundo espiritual e se envolveram com as questões, vamos dizer, das doenças, das guerras e dos abortos, quando estão do outro lado, adormecido o corpo, estão em regiões e contextos de muito sofrimento. Porque tudo isto tem consequências e por causa da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito de responsabilidade pessoal, imediatamente nós somos, por lei, convidados a vivermos no plano físico e no plano espiritual as devidas consequências. Por isso que nós temos doenças mentais, transtornos emocionais, de um modo assustador no mundo. Então, todas essas questões se interrelacionam. Então, se eu quero, pensando na medicina, pensando em toda ela, clínica médica, cardiologia, oncologia, pediatria, geriatria, psiquiatria, com mais razão ainda, eu preciso examinar as causas das doenças. E as doenças não surgem no corpo e não surgem na mente humana como por acaso. Toda doença, todo sofrimento por elas, ou sofrimentos em guerras e situações de desarmonia, situações de dificuldades de relacionamentos interpessoais, tudo isto tem origem em nós mesmos. E se nós não transgredimos na vida atual, transgredimos ontem, anteontem e assim por diante. Então, doença e sofrimento é consequência. E quais são as causas? São todo o grande conjunto em que nós vivíamos ou vivemos em desalinho em relação às leis de Deus, no livro dos Espíritos, a lei natural, aquele conjunto que eu preciso conhecer, que eu preciso sobre ele refletir, até para que eu me imunize
com o conhecimento que liberta, porque vai examinar a essência de tudo, para que eu não cometa os mesmos equívocos, não transgrida novamente na vida atual como eu fazia antes. Então, um desafio para nós, espíritas, além de conhecermos bem, estudando bem a doutrina espírita, a sua base kardeciana, não é folheando um ou dois livros da codificação. É um estudo para décadas. E se nós pensarmos bem, nós vamos desencarnar, vamos ter a doutrina espírita lá do outro lado, se estamos amadurecidos para isto, para continuarmos esses estudos do outro lado, vamos voltar numa nova encarnação, pedindo a Deus que possamos viver numa família espírita, ou pelo menos termos acesso ao conhecimento doutrinário espírita através dos livros básicos. Mas, meus amigos, nós temos André Luiz, nós temos Emmanuel, nós temos Humberto de Campos. Nós temos outros autores e autoras. Então, é um conhecimento para séculos, até que nós tenhamos assimilado a essência de todos esses conteúdos extraordinários, para que desperte em nós a condição de vivermos cada dia da jornada humana promovendo o autoaperfeiçoamento. Mas não só o auto, buscando carinhosamente sermos úteis, mesmo que sendo ainda imperfeitos e pequenos, ainda assim tentarmos contribuir para que este tesouro instrumental da evolução da humanidade seja conhecido de um número maior de pessoas. Então, meus amigos, o que acontece? Nós estamos numa época que é uma época típica de expiações e provas, sendo convidados para vivermos as consequências de tudo aquilo que nós havíamos feito no passado. Muitas vezes até incluindo os erros que cometemos na vida atual. Leia-se os abortos provocados. Estudando Kardec, nós vamos ver que ele ressalta, ele pergunta há 165 anos atrás, que é o tempo da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta para a espiritualidade, algo que talvez na época não tivesse as proporções tristíssimas e lamentáveis, numericamente falando, estatisticamente falando, que nós temos hoje. Mesmo assim, naquela altura, ele era como que inspirado, fora a sua estatura moral, a condição desse espírito. Então, ele pensava a realidade dos seres humanos na Terra. E ele escolhe de perguntar sobre isto. E a espiritualidade responde claramente: cometeis crime, porque estáis impedindo espíritos de retornarem à condição em vidas e reencarnações para poderem progredir. E depois eles examinam juntos a ideia de que a única circunstância, na visão daquela época, que é a mesma visão da espiritualidade superior hoje em dia, em termos de que só se justificaria a interrupção da gravidez
a qualquer tempo, dentro dos primeiros tempos da gravidez, né? Ainda na vida embrionária, muito menos na vida fetal, quando houvesse risco de vida para a mãe. E, curiosamente, de lá para cá, a medicina em geral, a obstetrícia, a pediatria, a neonatologia evoluíram muito, de tal maneira que hoje em dia é muito difícil que você medicamente tenha que interromper a gravidez para salvar a mãe. Naquela época poderia ser uma situação mais comum, muito mais comum do que é hoje. Há anos e anos que eu não tenho ideia de um caso. Mas, por outro lado, quantos e quantos vão acontecendo por questões ligadas a escolhas diante das muitas condições e contextos das gestações acontecendo no dia a dia, na Terra inteira, país por país. Então, meus amigos, existem questões legais, países onde há permissão e países onde não há. Há uma série de questões ligadas a isto. Sérias, todas, mas a ideia qual é? As questões legais da justiça dos homens, envolvendo, vamos dizer assim, os promotores, os advogados, a magistratura, a Constituição, as leis de cada país, tudo isso é humano. E nós não podemos esquecer. Que humanidade é esta? As nossas limitações. Então, ao tratarmos de todas as questões constitucionais, todas as questões que tenham a ver com o progresso das nações, mas que seja um progresso não apenas material, que seja um progresso que examine com as suas leis as questões profundas relacionadas ao espírito imortal. Porque se há o conjunto das leis humanas, país por país, existe a lei divina. E não adianta nós nos enganarmos cumprindo sugestões, permissões, determinações, possibilidades das leis humanas que contrariam, até hoje, as leis de Deus. Então, meus amigos, este é um tema amplo para um seminário, aliás. E a outra ideia do grande desafio é nós estarmos colhendo o que nós plantamos, no sentido dos nossos erros antigos, recentes também. E as consequências são inevitáveis, mesmo considerando a misericórdia divina. E, ao mesmo tempo, com as verdades que o Espiritismo nos vem trazendo desde há mais de um século e meio atrás, para que nós não erremos mais, contrariando de novo em inúmeras questões do dia a dia, incluindo o nosso tema, o que nós aprendemos pela doutrina espírita. De tal maneira que é um duplo desafio nós estarmos com, vamos dizer assim, aceitação, cuidando de tudo aquilo que vivemos de dificuldades que tiveram origem em vidas passadas, com a ideia de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas, por outro lado,
cuidando para que hoje nós não erremos como errávamos outrora. E um dos erros mais delicados de milhões de casos a cada ano, estima-se que de novo em 2022, lá no 31 de dezembro, nós estaremos mudando o calendário, mas com um peso na psicosfera da Terra, e pensando, não é uma psicosfera que envolve o mundo inteiro, envolve, mas antes existe a psicosfera individual, e o aborto é crime. É claro que todo crime tem atenuantes e agravantes. Se estes existem nas leis humanas, obviamente, como Deus é um pai de amor, como a lei mais importante é a de amor, justiça e caridade, os atenuantes aí estão. Mas pensando em tudo aquilo que vem sendo motivos para estas escolhas equivocadas, que significam atitudes, ações criminosas em relação à vida, nós estamos observando o quanto nós sofreremos por séculos, talvez milênios aqui mesmo na Terra, as consequências de tudo isto. Então, meus amigos, se nós vamos examinar, como tínhamos comentado antes, quantas mulheres, quantos homens vivem a depressão, a ansiedade e outros males dentro da saúde mental, estudados na psiquiatria, desde sempre, e na psiquiatria tão bonita e moderna atualmente. De onde vêm as questões que afligem a criatura humana? Boa parte vem de abortos. Quantas vezes, meus amigos, em reuniões mediúnicas, procurando atender pessoas doentes, abrindo cada caso individualmente, com grupos mediúnicos formados numa capacitação muito boa em termos de qualidade. Muitas das médiums são médicas também, ou profissionais de outras áreas da saúde, médiums com uma formação doutrinária muito boa. Volta e meia nos chegam casos quando nós vamos abrir para ver de onde vem aquela situação. Seja o câncer, seja uma doença neurológica, seja uma doença psiquiátrica, tipicamente a depressão. E uma depressão que não é leve. É uma depressão moderada a grave, e eu diria com os amigos, frequentemente com ideação suicida. E aí vamos e abrimos quando vamos observar pela vidência. E é curioso, porque eu posso estar numa reunião mediúnica aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa base, mas viajando e trabalhando com grupos mediúnicos na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina, onde for, ao longo de muitas viagens que foram utilizadas não só para levar a sementinha da doutrina espírita, para compartilhar estudos com os amigos de outros lugares, nós também tínhamos e temos reuniões mediúnicas para cuidarmos dos casos de lá, dos países, das cidades, de lugares muito variados. A questão é a mesma. E aí os casos que nós vamos abrir para cuidar, abrir que eu digo espiritualmente, mediunicamente, os dramas são os mesmos, frequentemente. O que aconteceu? Aborto. Na raiz da gravidade do sofrimento
de homens e mulheres, adultos e crianças, na atualidade. Então, não pensemos que o aborto induzido é um problema que nós podemos varrer para colocar escondido em algum lugar. Nós podemos não conversar a respeito, mas as pessoas, especialmente as mulheres, não é? Porque é o seu ventre que é atingido por um processo mecânico ou químico, e elas sofrem muito, mesmo que possam ter, e frequentemente têm, como os homens que geraram esses filhos, tanto quanto. Muitas vezes por insensibilidade e indiferença, compromisso dali para frente. Mas o sofrimento é muito grande. E às vezes o drama futuro vai ser vivido ainda na vida atual. Eu vou contar para vocês uma lembrança. Na verdade, são duas. Eu tenho 2 casos recentes de mulheres, ambas, que tiveram, cada uma, um tipo de neoplasia, um tipo, vamos dizer, de câncer. Elas foram submetidas ao que há de melhor na oncologia moderna. E isso é maravilhoso. Estamos falando de cirurgias oncológicas para a retirada dos tumores, poliquimioterapia para cuidar de eventuais metástases, radioterapia complementar e a imunoterapia. Então, esse conjunto de 4 grandes elementos da ciência médica oncológica é com o que nós trabalhamos no mundo, na atualidade, no mundo todo. Estes 2 casos são bem recentes. Foram atendidos pela equipe do Rio de Janeiro há menos de 6 meses. Pois bem, os 2 casos receberam o melhor da medicina contemporânea. E apesar disto, um deles, antes do processo ganhar os atendimentos médicos, e outro depois, apareceram metástases cerebrais. Metástases cerebrais preocupam muito. Aonde elas visitem o cérebro da paciente. Então, não eram nenhuma nem 2, eram várias metástases, que começam pequenininhas, crescem e podem causar inúmeras consequências neurológicas. Porque se o tumor era no fígado, no pulmão, no útero, no ovário, quando há metástases ósseas, pulmonares, cerebrais, as consequências vão se estendendo para o organismo físico, mas antes acometeram também o perispírito. Então, tudo é muito delicado. Quando nós abrimos, não foram, na vida atual, nenhum caso nem o outro, eram pessoas que haviam cometido o aborto inúmeras vezes durante as suas existências. Então, por que que isto foi visto? Porque a espiritualidade que coordena o trabalho, ela precisa nos mostrar de onde vem aquele sofrimento, seja ele qual for. E aí o que que acontece? Nos mostraram, e quando nos mostram, nós cuidamos. E aí, para vocês terem uma ideia, grande parte das vítimas de vidas anteriores estavam ainda com sofrimento
sendo vivido na erraticidade, pesando psiquicamente sobre a economia espiritual dos dois casos, com consequências no perispírito e no corpo físico. Agora, a nossa visão estreita médica, sem irmos adiante para a realidade da alma, do espírito imortal, ela é muito limitadinha. E isso traz dificuldades. Pois bem, nós cuidamos destes espíritos porque muitos apenas pesam, sem noção do que aconteceu com eles. E de lá para cá, sem terem conseguido fazer a evolução que poderiam ter feito. Mas outros desejam a vingança, porque se viram mortos, assassinados, no gesto criminoso do aborto induzido. Então, esse é o valor de uma medicina espírita, que você vai buscar as origens dos nossos males. E cuidando deles, nós vamos aliviando o sofrimento de muitos com uma natural e consequente alívio daquilo que a pessoa está sofrendo. E muitas vezes, abrindo e cuidando, você muda a história natural. Por exemplo, de uma neoplasia com metástases. Que, aliás, de novo, foi o que aconteceu com estes dois casos. Ainda em tratamento pela oncologia, mas com uma evolução menos grave, menos sintomática. Então, meus amigos, quando vocês leram o livro Nosso Lar, vocês se recordam quando André Luiz já estava um pouquinho melhor adaptado na colônia, ainda conhecendo a colônia em si, e ele estava um dia na companhia de um guardião. Ele estava na cercania assim, de um portão, né? Uma grade, uma coisa que protegia, vejam só, a cidade astral, nosso lar. E aí se aproxima uma senhora. E essa senhora, com um discurso afável, ela pede para entrar na colônia. E André Luiz, agora, querendo fazer tudo bonitinho, né? Ah, sim, vamos acolhê-la e tudo mais. O guardião, quando ele viu a reação de André, ele diz: alto lá, André. Percebendo a boa vontade do querido amigo espiritual André Luiz. E aí o guardião, coloca a sua destra sobre a fronte de André, claro, desencarnado, e André leva um susto, porque ao colocar a mão, ele trabalha para a capacidade de enxergar a realidade se aperfeiçoasse por um benefício externo, induzido pelo guardião, o que é um gesto lindo. E aí André passa a ver um espírito que era aquele da senhora que pedia para entrar, com inúmeros nódulos, máculas escuras no perispírito de quem quer que seja, significa crime de morte. Seja em guerra, seja em qualquer questão. E aí o guardião depois diz que ela não pode entrar, André Luiz concorda, diz para ela, e ela dá as costas aos dois e sai se queixando, vociferando e dizendo impropérios. E aí ele explica: olha, André, ela era uma senhora que trabalhava como se fosse uma enfermeira e tirava
os embriões e os fetos dos ventres, dos úteros das mulheres e homens que a procuravam. Quando eu digo, claro que delas, mas muitas vezes na companhia dos seus cônjuges, né? Dos seus companheiros, pais das crianças. Então, meus amigos, é uma outra ideia. Agora, muitas vezes, a própria patologia uterina, a patologia ovariana, a patologia mamária, elas podem, não quer dizer que todas sejam. Cada caso é um caso em medicina e nós nunca podemos generalizar. Nós temos que ir ainda mais em torno disso com todo cuidado, para não julgarmos, para não rotularmos, a não ser que haja algo dentro de um contexto de uma reunião mediúnica séria, com uma equipe experiente, nunca no sentido de revelar questões que possam causar qualquer tipo de prejuízo. Pelo contrário, para ser uma evidência para que se busque o tratamento específico, o que vai auxiliar cada paciente, o que vai auxiliar cada um envolvido no processo, tanto quanto e especialmente as vítimas que estão no mundo espiritual, num grande desalento, porque foram muito maltratados e estão impedidos, ou estiveram até agora, impedidos de renascerem, como era o projeto que detinham naquela ocasião. Meus amigos, essa é uma temática séria. E quando eu contava para vocês sobre a lembrança das guerras, dos suicídios, das doenças mentais e das doenças orgânicas, físicas, biológicas, e os abortos provocados, não foi à toa. Eu não queria elencar 4 dos mais sérios dramas de uma humanidade infeliz e que vem há milênios contrariando as leis de Deus. Não eram aspectos isolados e desconectados entre si. Pelo contrário, numa visão de base espírita e na experiência mediúnica do dia a dia, eu posso dizer para os amigos, confortavelmente, que tudo isto se entrelaça. E entrelaçamento é uma questão universal, é uma questão que até num outro sentido nós chegaríamos a questões de ressonâncias, de vínculos, fenômenos de entrelaçamento que também têm, às vezes, uma importância no mundo da física quântica, mas aqui não. Aqui é apenas uma ideia de que causa e efeito. É uma coisa que as limitações da visão humana não nos permitiram enxergar até hoje. Então, enxergando melhor com as luzes doutrinárias espíritas, nós seremos capazes de ver onde que o sofrimento se inicia, quais são as verdadeiras causas, que tudo que é efeito tem causas. E também aprendendo melhor sobre que mundo é este, o planeta Terra, e a ideia de que nós precisamos nos empenhar mais e melhor para mudarmos isso tudo, para que nas vidas próximas de qualquer um de nós não continuemos a ver tamanho sofrimento, tanto no mundo físico, quanto aos que vivem as reencarnações atuais, tanto quanto aqueles que ingressam encarnados, perscrutando a vida após a morte.
as esferas de vida e todo o sofrimento que há por lá. E que com a chegada destes para novas vidas, o sofrimento virá para o mundo material, inevitavelmente. Queridos, são reflexões passíveis de questionamentos, mas que eu acreditava que poderiam ser instrutivas, úteis, para que nós compreendamos melhor a nossa realidade e para que nós, então, diante deste cenário de muita preocupação e sofrimento, nós sejamos úteis até que o mundo seja, vamos dizer, mais iluminado, já possa ser um mundo que inicie a sua longa jornada de regeneração. Um abraço carinhoso, muito obrigado por nos acolher hoje, domingo pela manhã, e o meu abraço, então, apertado, carinhoso, a cada um de vocês que estão ou estarão nos acompanhando. Muito obrigado, queridos. E todos nós Os, estávamos a nossa os gratidão. microfones de vocês estão no silencioso. Não me ouve? Agora sim. Então tá bom. Então, repetindo a nossa gratidão pelas suas reflexões excelentes nessa manhã, nosso público aqui totalmente atento, harmonioso. Eu agradeço também a todos vocês pela paciência no início, né, que tivemos os nossos problemas de som, mas graças a Deus tudo correu super bem. Maria, você gostaria de falar alguma coisa antes que eu peça, doutor Sérgio, para o senhor fazer a nossa prece de encerramento? Maria, passo a palavra. Quero agradecer ao doutor Sérgio por essa magnífica aula, né? Uma aula espetacular, né? Uma reflexão muito boa. Agradecer a todos vocês que nos acompanham aí do auditório, que estavam ligados nas redes sociais, e dizer da nossa alegria de estar terminando mais um encontro fraterno, né? De estar participando de alguma maneira com a melhoria do mundo, melhoria do planeta, né? A gente fazendo a nossa pequena parte, né, doutor Sérgio? Nós vamos realizando essa transformação que todos nós entendemos que seja necessária. Então, só queria agradecer a todos vocês, dizer que mais tarde ainda a gente tem encerramento, que a Campanhota de Souza está na rua, né, Romil? O pessoal está fazendo o trabalho prático, à tarde tem o posto de assistência, então, agradecer a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, por mais essa atividade de crescimento espiritual. Minha gratidão a todos. Muito bom. Hoje nosso trabalho está um pouco diferente, então, vocês do salão, o doutor Sérgio fará a prece final, as considerações finais para nós, e logo em seguida nós teremos um passe coletivo. Então, depois disso, já fiquem ainda mais conectados para receber, digamos assim, a complementação desse tratamento belíssimo da manhã de hoje. Muita paz a todos, doutor Sérgio, mais uma vez a nossa gratidão, e passo a palavra para o senhor. Nós não estamos te ouvindo, doutor Sérgio. Você me convidou, então, para quê, querida? Fazer a prece. Muito bem, eu queria até ter a oportunidade de agradecer, queridas, mais uma vez. Estava vendo aí
as imagens do centro, das queridas pessoas, dos amigos que estão presencialmente com a instituição devidamente aberta, acolhendo todo mundo neste domingo, e é um domingo de trabalho, de estudo, e eu agradeço muito a presença aí de todos, deixando também para todos vocês o meu abraço. Eu queria aproveitar e convidar vocês, a Maria Xavier, já está há muito tempo conosco, não é? Nós temos um grupo que chamamos de Prece pela Humanidade, e por causa das questões todas que o mundo atravessa, nós também procuramos contribuir com a espiritualidade, orando para, vamos dizer assim, aqueles que protagonizaram, aqueles que viveram consequências ou vivam até hoje, relacionados ao aborto induzido. Então, fica também o comentário no sentido de que o convite está de pé. Quem desejar participar, a Maria tem os detalhes de como as pessoas ingressarem. Eu queria também ainda comentar, não é, como o Espiritismo também nos ajuda a trazermos para aquelas que tenham se envolvido nessa questão, o quanto é extraordinário a ideia da imortalidade, a ideia das leis de Deus, que sempre nos permitem a recuperação, não é? Nós estarmos nos empenhando, não é? Trabalhando na caridade de uma maneira ou de outra, irmos como que atenuando as nossas dívidas kármicas que vamos contraindo ao longo da nossa história, e às vezes algo relacionado a esse tema que nós estudávamos hoje. Então, para não me alongar mais, nós vamos convidando os amigos para que, neste domingo lindo, nós sejamos abraçados, de mãos dadas, como irmãos e como amigos, buscando Jesus de Nazaré. Este espírito crístico que governa o mundo e a humanidade, que ele próprio construiu, recebendo a todos nós para o longo processo regenerativo e evolucionário ao longo dos milênios. Que nós possamos vibrar, cada um de nós, como uma centelha divina em benefício do Brasil, numa época de muitas preocupações, tanto quanto de países outros, no nosso mundo inteiro. Que nós possamos vibrar, disponibilizando as melhores energias e fluidos nas mãos dos benfeitores da vida maior, dos missionários da verdade, daqueles que têm um amor extraordinário pelos pequenos que somos nós, encarnados e desencarnados, e que a contribuição do nosso grupo amigo, em que todos desejamos sempre o melhor para o planeta, eles estejam percorrendo todos os lugares tristes, todas as pessoas vivendo dramas pessoais, nos lares, nos hospitais e nas ruas, mas também, e muito, ali do outro lado da vida, para que todo esse amor e toda essa luz possam trazer de volta para as esferas de conforto,
de paz e de esperança um número imenso de nossos irmãos de jornada aqui na Terra. São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, toda a América do Norte, Central, do Sul, a Europa, a Ásia, a nossa querida África e a Oceania. Os continentes habitados, ganhando na precezinha humílima que estamos juntos realizando, a contribuição dos pirilampos, dos vagalumes, que diante de uma noite escura e triste, estão procurando trazer a sua contribuição. Muito obrigado, meus amigos, que possamos nos ver em breve, quem sabe até presencialmente. Um abraço apertado e muito obrigado a vocês. Paz coletivo. Seja bem-vindo à Sala de Passe Virtual. Acesse esse vídeo com a mesma fé, com o mesmo respeito que você tem ao adentrar a uma câmara de passes presencialmente. Procure um local tranquilo, sente-se numa posição confortável e pense em Jesus, para que os benfeitores espirituais possam chegar até você nesse momento. O ambiente está preenchido com as boas energias superiores. Respire essas boas energias e expire as impurezas do corpo. Pense em Jesus. Faça uma prece silenciosa, com fé e esperança. Mentalize Jesus diante de você, como um sol que irradia luz e energia, saturando todo o seu ser com saúde e paz. Sinta que todas as suas células, de todos os seus corpos, recebem essa energia divina. Jesus abençoe seu lar, atenda a sua família, seu local de dormir, suas atividades, todas as suas necessidades deste momento. Proteção para os nossos lares. Graças a Deus, sinta-se envolvido na paz, na luz, em boas energias. Tenha uma semana de muitas bênçãos, paz e luz aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.